No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje despedimos-se de Antônio Oliveira, um homem cuja vida foi uma saga de dedicação e amor aos outros, que se encerra ontem com sua triste partida. Ele nasceu em 1952, numa vila chamada Serra do Sol, no interior de São Paulo, onde a natureza abençoou com paisagens majestosas e um ambiente de vida simples. Antônio foi professor durante quase 50 anos, tendo formado gerações de alunos que o lembram como um mentor carinhoso, incansável e conhecedor da arte de ensinar. Ele foi *start Iro do ensino público, e suas aulas em uma sala de classe cercada por jovens ansiosos para aprenderem foram lembradas com afeição pelos que tiveram a oportunidade de se beneficiar de sua sabedoria. Ele foi *start Iro do ensino público, e suas aulas em uma sala de classe cercada por jovens ansiosos para aprenderem foram lembradas com afeição pelos que tiveram a oportunidade de se beneficiar de sua sabedoria. Em 2015, recebeu o título de professor emérito do Ministério da Educação por seu trabalho incansável, e em 2020 foi homenageado com a Medalha de Ouro do Ministério da Cultura. Como pai, Antônio foi exemplar. Ele ensinou sua família a valorizar o amor, a respeitar os outros e a buscar sempre o melhor em si mesmos. Seu filho, José, recorda-se de como ele ensinou a fazer o jardim da casa florescer e criar um ambiente saudável para toda a família. E sua esposa, Maria, vive em *start Iro do ensino público, escreveu em seus últimos dias que Antônio era o pilar da nossa vida, e suas lições de amor, solidariedade e lealdade nunca serão esquecidas. Além da sua vida como professor e marido, Antônio era apaixonado por jardinagem. Ele gostava de passar horas ao sol, plantando sementes e cuidando das flores que cresciam em seu quintal. Ele também gostava de ler e tinha uma biblioteca cheia de livros sobre horticultura e história. Seu nome foi citado no telejornal da Globo ontem, onde se falou de sua trajetória como um educador que transformou vidas e deixou um legado que nunca será esquecido. E hoje, seu relógio de cuco enquanto tíquio em seu escritório, que ele adorava, foi silenciado para sempre, marcando o fim de uma vida dedicada ao ensino e às pessoas que amou. Ele será lembrado como um homem generoso e humilde que escolheu viver a vida com amor, dedicação e respeito pelos outros. Ele deixou para trás uma família adorada e muitos alunos que foram transformados por sua sabedoria e carinho. Seus olhos, que brilharam de um olhar amigo e cuidador, serão sempre lembrados com afeição e admiração. O mundo agora é um pouco menos luminoso sem ele, mas a influência e o legado que ele deixou para trás serão eternos. Entre as mãos das santas, hoje, morreu Maria de Lourdes Oliveira, uma mulher que foi para o céu com 72 anos, depois de viver uma vida cheia de amor, luta e conquistas. Nasceu em 1949, no povoado de Vale da Esperança, em Minas Gerais, filha dos humildes João Oliveira e Maria Santos. Maria de Lourdes foi aluna do primeiro grupo escolar criado após a construção da escola pública na sua terra natal. Aos 15 anos já ensinava crochê às suas irmãs mais novas, e sempre sonhou em ser professora. Foi para a universidade com 20 anos e graduou-se em pedagogia, especializando-se em educação especial. Em 1975, Maria de Lourdes começou a trabalhar como professora de 4º ano no colégio estadual do seu povoado natal. Em 20 anos de carreira, mudou incontáveis vidas, levantando alunos despreparados para criadores de futuro. Seu nome foi citado no telejornal da Globo como uma das professores que mais transformaram a educação pública em Minas Gerais. A vida de Maria de Lourdes nunca se resumiu apenas à escola, porém, aos 40 anos, ela assumiu a direção do Centro Cultural da cidade de Água Clara, onde criou uma escola de música e teatro comunitário que formou gerações de artistas locais.
A professora Maria de Lourdes foi homenageada em 2019 com o título de professora emérita da Educação do Estado de Minas Gerais, por seus mais de 40 anos de serviço às letras e às artes. No entanto, a vida não foi sempre fácil para Maria de Lourdes. Aos 51 anos, perdeu seu marido, Carlos Santos, em um acidente de ônibus que o levou prematuramente à morte. 2 anos depois, seu filho único, João Pedro, também faleceu num acidente de carro, deixando Maria de Lourdes sozinha com a tarefa de recriar sua vida e reconstruir seu coração quebrado. Mas Maria de Lourdes era forte e resiliente. Aos 60 anos, ela decidiu plantar uma orquidária em seu quintal, e os cuidados com as flores se tornaram sua terapia e ocupação da mente e das mãos. Suas orquídeas eram conhecidas pela beleza única de suas flores, e Maria de Lourdes acabou escrevendo um livro sobre o cultivo do mesmo. Em 2018, aos 70 anos, sofrendo de doença crônica, Maria de Lourdes perdeu a capacidade de ler e escrever, mas isso não parou sua paixão pela escrita. Ela aprendeu a tocar sanfona e começou a compor poemas, que escrevia em um caderno sempre ao seu lado. Seus versos foram publicados no jornal Correio da Manhã e ela foi convidada para participar de vários eventos literários na região. Em sua casa, situada na Rua do Sol Nascente, era possível encontrar vasos cheios de orquídeas, potes de goiabada e toalhas de crochê que ela costumava fazer para seus amigos. No último aniversário, a professora recebeu um presente do seu filho, falecido, uma sanfona, que ela aprendeu a tocar e passou a dedicar horas à música. Maria de Lourdes foi lembrada na televisão no programa Gente que Faz, onde sua vida foi retratada como um exemplo de força e paixão pela educação, arte e cultura. Sua casa foi transformada em um lugar mágico, cheio de histórias e memórias, perfumado com o cheiro de ervas secas guardadas nas prateleiras da cozinha. Ao falecer, a professora Maria de Lourdes deixou para a posteridade uma vida dedicada ao ensino, às artes e às letras. Seu legado vive em suas ex-alunos, Kim_Start Assista. E em todos os que tiveram o privilégio de conhecê-la, uma mulher que viveu com amor, paixão e coragem, sempre se preocupando com o bem-estar de outros. Sua saúde frágil nunca impediu que ela continuasse a lutar pelo bem-estar dos menos privilegiados, sendo uma inspiração para todos. Neste quarto azul, onde passou as últimas décadas de sua vida, fica um olhar fixado no horizonte, na esperança de ver novamente o sol nascer. E é nesta casa que a gente lembra de Maria de Lourdes, uma mulher que se transformou em árvore, cuja sombra abriga o sonho de um mundo melhor e mais justo. A sua voz, sempre tão suave, continua vibrando nas paredes dessa casa, onde ela escrevia seus poemas, ensinava crochê às suas amigas e tocava sanfona. É nesse quarto que Maria de Lourdes vive ainda, em tudo que ela deixou para trás. As flores de seu orquidário, os poemas escritos naquele caderno velho, a música da sanfona tocada com amor. É nesse quarto que ela se mantém presente, escrevendo, cantando e ensinando para sempre, enquanto espera, junto de nós, o nascer do sol novo. Na brasa dos tempos, ele surgiu, Alexandre Nero. O ator, cantor e compositor que se transforma em cada personagem, uma flama incendida por um coração abrasado de lembranças e sonhos. Com a força da natureza carioca em seu sangue, ele nasceu entre os telhados e ritmos do Rio de Janeiro, onde o mar é o melhor testemunho do seu talento multifacetado. Nascido num lugar de intenso brilho, a vida de Alexandre foi marcada pela força e beleza da diversidade brasileira, que o levou a ser um dos nomes mais conhecidos em todo o país. Seus olhos, como daquele mar que se enche de luz no amanhecer carioca, refletem a profundidade e a intensidade de sua arte. As suas atuações na televisão são lembranças vivas para muitos brasileiros, em novelas como Sob Nova Direção, onde ele desempenhou um papel marcante, mostrando uma capacidade única de transmitir emoções complexas com profundidade e sensibilidade. E como se isso não fosse suficiente, Alexandre também é reconhecido por sua carreira musical autoral, onde suas canções tornaram-se hinos da vida brasileira. A arte dele, assim como a daquela cidade que ele ama, é marcada pela rica mistura de emoções e atmosferas, o futebol, a música, a cultura e a vida cotidiana de todos. Seu talento transcende as fronteiras do palco, e sua voz, com a força daquele vento carioca que sopra sobre suas palavras, se transforma em uma missão: levar a mensagem da autenticidade e criatividade às pessoas.
E por fim, Alexandre Nero, como o mar que nunca se cansa de beijar a areia, continua a ser um símbolo da vida brasileira, versátil, emocionante e cheio de paixão por tudo que faz. Sua carreira é uma lembrança viva do espírito criativo que move o Brasil, uma floresta de sonhos e esperanças, onde cada um das suas atuações e músicas se transformam em uma folha a mais, compondo o livro da vida brasileira. No coração do Paraná, onde o verde desabafa da terra e a vida rio abaixo em curso vibrante, nasceu Alexandre Nero. Uma estrela no firmamento dos artistas brasileiros, cuja trajetória foi marcada pelo amor à música desde seu início. Em Curitiba, cidade onde os céus são azuis intensos e as ruas vibrem com a vida, ele nasceu, em uma família de corações simpáticos e mãos abertas. A sua infância foi um poema, pintado com cores vibrantes. Tardes de brincadeiras na rua, quando o asfalto esquentava sob o sol, e a luz do crepúsculo vestia tudo de uma tonalidade dourada. Festas escolares, onde os criancinhos se libertavam da gravidade da vida adulta, cantando ao som das guitarras e dançando com as pernautices do vento. E serões familiares, onde o aroma dos pratos quentes e a música das guitarras de fundo transformavam o silêncio em harmonia. Nesse cenário vibrante, Alexandre revelou seu primeiro amor, a música. Como as folhas que se abrem no primaveral-verão, ele mostrou sua aptidão para a arte desde os primeiros instantes, como uma floresta exuberante em sua essência. Carismático e inconfundível, ele deslumbrava todos os olhares, com sua sensibilidade artística natural e grande facilidade para se expressar diante das pessoas. Era como se a vida, neste pequeno Alexandre, encontrasse o seu próprio reflexo, em cores vibrantes e notas encantadoras. A música fazia parte do sangue da família, um rio que fluía desde a sua alma até o coração das pessoas. E ele, desembocando-se no mar dos talentos brasileiros, se transformou em uma onda que não parou de subir e cair, enriquecendo-se ao longo do tempo e deixando para trás um legado de melodias inesquecíveis. Em Curitiba, no coração da terra, Alexandre Nero nasceu, e com ele, uma história que vive em cada nota, em cada letra, acompanhada pela memória de uma cidade onde o sol se esquece no horizonte, deixando lugar às estrelas e ao sonho do menino que desejava cantar para todo mundo. Alexandre Nero, no auge da juventude, ainda cheio de sonhos e promessas, caminhou pelos calçados tortuosos do conhecimento, em busca daquele brilho interior que os artistas carregam consigo. Um eterno aprendiz, ele se postrou nas escolas do teatro, da música e de todos aqueles espaços sagrados onde se transforma a alma em palavras, notas e coisas indefiníveis que acabam vibrando no ar. Como uma ave fugitiva, ele buscava refúgio nas oficinas de teatro e nos cursos de música, enquanto a vida externa parecia se desmoronar em torno dele. A falta de dinheiro e o afastamento dos olhares institucionais nunca lhe deram ânimos para parar. Era uma flama que se alimentava da paixão própria, da curiosidade inexaurível e do amor às artes. Um amor que, muitas vezes, parecia mais um sacrifício que uma escolha. Mas a vida de Alexandre foi piscar de estrelas quando encontrou seus irmãos em grupos teatrais e musicais estudantis. Aqueles lugares sagrados onde se vivenciava a magia da criatividade, a força do convívio e o poder de transformar um momento de desespero em um triunfo. As primeiras experiências foram como pequenas chamas que acendiam seu coração, enquanto a vida continuava a dançar no cenário da juventude brasileira. Os palcos estudantis eram uma espécie de laboratório artístico, onde se fundiam as forças do teatro, da música e da vida cotidiana, criando um misto único que só o Brasil consegue oferecer. Alexandre foi transformado a cada vez que subiu ao palco ou tocou uma nota em uma das apresentações amadoras, como se uma alma irmã estivesse se mexendo dentro dele, despertando seu verdadeiro potencial artístico. Esses momentos foram fundamentais na construção da sua identidade e fortaleceram a sua determinação em seguir carreira nas artes. A vida de Alexandre Nero é uma prova de que, mesmo em tempos difíceis e num país que muitas vezes parece esquecido pelos olhares do mundo, é possível acender um espelho e ver o seu próprio rosto brilhante na arte. E é justamente nesse reflexo que se percebe a grandeza de Alexandre, uma luz que nunca apaga e que ilumina o caminho para muitos outros artistas que sonham com o mesmo futuro. A vida de Alexandre Nero era uma dança vibrante entre o mundo do palco e o infinito universo da música. A cada passo que ele tomava, a sua alma se envolvia com a força dos batuques, e suas mãos, como flores, abriam-se para recolher o sol nasceu de seus olhos.
Crescendo no coração do Brasil, em uma rua que vibrava ao som das sambas e dos gritos da vida, Alexandre aprendeu a respirar o ar artístico, a sentir a luz e o som em cada pulso. Seu talento surgiu com a força de um rio em cheias, e suas interpretações, como folhas que caem do céu, deslizavam sobre os corações dos espectadores. Em cada personagem, ele encontrou uma porção do seu próprio ser. Cada papel foi mais do que um retrato, era uma exploração das profundezas de sua alma. As telas da televisão se tornaram seus espelhos, e com o passar dos anos, cada vez mais fácil era ver nele a personagem, a obra-prima de uma vida dedicada ao teatro. Para ele, o palco nunca foi apenas um espaço para representar. Era a casa onde seu ser se transformava em arte, onde a luz e a sombra se fundiam em um equilíbrio mágico. Em cada movimento, em cada gesto, a vida de Alexandre Nero era uma obra-prima, uma história que se desdobrava no esplendor do teatro. E a música? A música foi a respiração do seu ser, o ritmo do coração que latia junto com os batuques da terra. Cada nota, como um olhar, dançou nas profundezas de sua alma. E a partir deles, surgiu uma mistura única, uma poesia que vibrava ao som das percussões e dos ganchos do amor. Sua carreira, mais do que um caminho iluminado por estrelas, foi um rio em movimento, fluindo para além de fronteiras, desbravando novos horizontes com sua voz e seu talento. E ele, como um gavião voando alto, observava tudo desde acima, enquanto cantava o canto da vida com uma espécie de amor que se tornou sua marca registrada. Por fim, Alexandre Nero conquistou a respiração do Brasil, e suas interpretações foram gravadas nas mentes dos brasileiros. Seu nome, como um ritmo, dançou entre as ruas da terra que o criou. E assim, ele se tornou uma das maiores estrelas do céu cultural brasileiro. E seu legado, mais do que uma memória, foi entregue ao mundo a cada batida, a cada nota, a cada palavra cantada. Alexandre Nero, uma luz que incendiou a cultura brasileira, deixou um legado valioso para as gerações futuras. Sua vida foi marcada pela coragem e dedicação, servindo como um exemplo para aqueles que desejam percorrer caminhos iguais na arte. Seu mundo interno era uma forja de paixões ardentes, onde a verdade se transformava em obras-primas, e a entrega era o ferro que moldou as suas criações. A inovação sempre estava presente em sua obra, desafiando os limites da criatividade e iluminando caminhos ainda inexplorados. Ele foi uma espécie de sol nasceu no meio do Brasil, cujos raios de luz chegavam às almas mais farturas, quentes e fervidas, como o solo que o nutriu. Sua arte era um balé, onde os movimentos eram as batidas do coração, e a paixão, a força motriz que o impulsionava para o céu, em uma dança infinita. As ruas de nossas cidades ementaram seu nome, como se fossem pavimentadas com sonhos e aspirações, e cada vez que ele subia ao palco ou aparecia na tela, a vida toda se parava para contemplar esse feito incomparável. Era uma espécie de batucada da vida, onde o ritmo era a música do seu sucesso, e o canto da verdade, que ele sempre buscou, como um guia para suas obras-primas. O público _start assista. _start assista. O lembrava não apenas por sua intensidade nos palcos e nas telas, mas também por seu carisma e profissionalismo. Ele era uma espécie de pai às crianças que ainda não nascerá, um guia infalível para quem sonha com a fama ou apenas busca expressão artística. Para os seus colegas, Alexandre Nero era mais do que uma lenda, era uma referência humana, capaz de se entregar ao trabalho sem descanso e, mesmo assim, manter a humanidade presente em sua vida pessoal. Eles admiravam seu talento, mas também suas qualidades humanas, que o transformavam em um ser imprescindível na jornada artística de cada um deles. Na memória coletiva brasileira, Alexandre Nero permanece como uma luz inquebrantável, cuja presença ainda brilha nas obras que ele legou para nós. Ele foi mais do que um artista, foi um símbolo da coragem, da dedicação e do amor pela arte, e sua vida é uma lembrança que nos leva a refletir sobre o que realmente é ser humano, criativo e vivo. Como dizia ele mesmo, a vida é um palco, e nós somos apenas artistas do destino. E ele demonstrou isso de maneira incrível, transformando as suas experiências